A partir de agora, programa Rodrigo Carvalho Entrevista. Com som e imagem também pelo canal do YouTube da 98 FM. Salve, salve, meus amigos aqui da 98 FM. Estamos chegando para mais um programa Rodrigo Carvalho Entrevista. Grande abraço para Mary Pichelli aí nos estúdios da Rádio 98. Obrigado mais uma vez pela parceria, Mary. E a você também que está nos acompanhando, que está nos ouvindo, você que de repente está no seu carro, está voltando do trabalho, está indo para academia, está voltando para casa, enfim, onde você estiver nos ouvindo ou mesmo na sua casa aí, muito obrigado pela sua audiência. E também estamos no nosso canal do YouTube 98 FM Apucarana com imagens e também com áudio. Então você pode assistir a essa entrevista que hoje vai tratar de um assunto bem importante, um assunto que todo mundo está comentando agora, né? Eleições 2024. E olha só, nós estamos num período muito importante das eleições, período de várias definições na região, por isso nós convidamos o vereador, ex-presidente da Câmara dos Vereadores de Marilândia do Sul, Edmilton Carlos da Silva. Professor Edmilton, bombeiro do Corpo de Bombeiros de Apucarana também durante muitos anos, e ele que está na política, entende desse jogo. Primeiramente, boa noite, Edmilton, obrigado pela sua participação. Boa noite, Rodrigo. Um abraço especial a todos os ouvintes da Rádio 98. É sempre um prazer estar falando com você. Eu acho que agora as coisas vão se afunilando. Eu acho que é um momento agora de decisão. As atitudes tomadas agora terão um reflexo em 6 de outubro. Eu acho importante que a gente possa estar debatendo, possa estar conversando e entendendo todo esse processo, como de fato ele funciona. É muito importante, ele falou desse processo, o Edmilton é pré-candidato à reeleição como vereador na cidade de Marilândia do Sul, mas nós vamos tratar hoje aqui, para começar esse programa, de um modo geral nessa questão da eleição, porque o pessoal vem perguntando assim, mas essa aliança vai acontecer? Essa aliança pode acontecer? Ah, vai juntar com B, vai juntar com C, o que vai acontecer, né? E nós estamos nesse momento agora, Edmilton, eu queria que você explicasse para o pessoal o que significa essa convenção partidária. O pessoal se reúne, as alianças acontecem e aí sim vão ficar definidos os candidatos. Porque até agora todo mundo é pré-candidato, né, Edmilton? É pré-candidato. Na verdade, Rodrigo, o que o pessoal precisa entender é o seguinte. Você, para poder ser candidato, obviamente você tem que estar quite com as suas obrigações eleitorais e ser maior de 18 anos e estar filiado a um partido, né? Ter residência fixa há pelo menos um ano e estar afiliado a um partido pelo menos há 6 meses da eleição. No caso, o nosso fechou em abril ali, né? Bom, isso não necessariamente determina que você seja candidato. Você coloca-se à disposição para ser candidato. Neste processo agora, os partidos políticos farão a convenção. O que é a convenção? Seria quase como uma escolha daquelas pessoas que de fato vão representar. No nosso caso específico aqui da região nossa, do Vale do Ivaí, geralmente os candidatos já chegam certo de quem será. Então não há disputa em convenção. Em cidades maiores, existem grupos diferentes dentro do mesmo partido que vão, obviamente, disputar. E aquelas pessoas filiadas que podem e têm direito a voto vão escolher quem será o representante do partido. No caso específico nosso, geralmente a gente já tem o nome especificamente, que eu digo, da cabeça do executivo, já definido. Fica mais uma definição para vereadores. Nós tivemos algumas mudanças eleitorais e essas mudanças elas têm reflexo diretamente nesse processo. Se a gente voltássemos a duas, pelo menos, eleições atrás, eu me lembro 2016, 2012, 2016, você tinha o fato da coligação total. Então, você pegava o partido A, o partido B e o partido C, e você, então, obviamente, faria uma coligação total. Quando eu digo total, é na majoritária para prefeito e para vereadores. Então, ficava aquela legenda um pouco mais forte, porque você precisa ter um percentual de legenda, né? No caso nosso, vou citar um exemplo de Marilândia, né? Sim. Nós temos aí em torno de 5, 6 mil eleitores, né? Então, a vaga que nós temos na Câmara são 9, você divide por 9, vai estar em torno de 650 votos cada legenda. No caso de Apucarana é muito, deve dar 6 mil, sei lá, não sei. É mais ou menos isso. É mais ou menos, eu calculo que seja. Então, na verdade, ficaria mais fácil. Por que ficava mais fácil? É uma opinião particular minha. Porque você tinha um grupo do prefeito A lá, todo mundo junto, vai fazer 4, 5, 6 legendas. E esses 6, obviamente, os 6 primeiros ganhariam a eleição, os 6 primeiros deste partido. Isso acabou. Agora você consegue uma aliança para majoritária, mas você tem que trabalhar só, independente partido por partido. Então, no caso nosso específico aqui, uma outra mudança que nós tivemos também.
o número de vagas. Né? Nós lançamos 12 candidatos, 13 candidatos, acho que chegamos quase a 14, eu não me lembro bem disso. E agora não, agora é a vaga, o número de vaga da Câmara mais um. Então, no caso específico, aqui em Marilândia nós lançaremos, cada partido vai lançar 10, acho que a Apucarana é 11, então vai lançar 12. Então isso dificulta muito também o processo, por quê? Porque a legenda continua a mesma, e você diminuiu. Aí você tem um percentual de 30% de mulheres, né? E, então isso tudo agora precisa ser alinhado, precisa ser costurado de forma que o partido não fique refém, né? Não fique aí, de repente uma pessoa faz bastante voto, mas não consegue ter a legenda, né? Mas isso a gente vai falando devagarzinho. Interessante, a gente, você falou da eleição majoritária, eleição para prefeito, né? E a gente percebe que os grupos políticos vão analisando as pesquisas, vão analisando as intenções de voto para justamente fazer essas alianças. E a gente comentava até antes de começar o programa aqui sobre as várias cidades, né? Que estão nessa situação. Cidade de Califórnia, de Marilândia do Sul, de Faxinal, de Mauá da Serra, propriamente Apucarana, Arapongas. Então o pessoal vai analisando o cenário e aí, de acordo com o cenário, eles vão fazendo as alianças ou não. É mais ou menos assim que funciona? É mais ou menos assim, Rodrigo. Você deve estar acompanhando, e os ouvintes também. Hoje em dia todo mundo está bem conectado, então acompanha, por exemplo, um processo como o processo americano. Vou citar um exemplo mais claro. No processo americano, a questão partidária ela é muito mais forte. Então lá nós temos dois grupos, os democratas e os republicanos. E ideologicamente você se posiciona de um lado ou de outro. No caso específico do Brasil, pela pluralidade de partidos que nós temos, e é muito comum a pessoa ser candidata por um partido, no outro, dali 4 anos ele está num outro partido. Então nós não temos muito forte essa questão ideológica aqui. No Brasil hoje há uma separação clara entre conservadores, né, que a gente chamaria direita e esquerda, né? E isso ficou muito forte na eleição passada. Ponto. O que aconteceu? Isso são palavras do presidente da República, né? Que tem um partido de esquerda, teoricamente. Não é esquerda, eu nem gosto de entrar nesse mérito aí, porque está muito confusa essa história de direita e esquerda. Mas ele diz o seguinte: vamos apoiar o candidato do nosso partido ou, se não tiver chance, aquele que tiver chance de vencer a direita. Então, claramente, houve uma abertura. E no caso específico do partido da direita, que tem o ex-presidente também hoje está em possibilidade de ser candidato, também está meio perdido. O grupo precisa se posicionar. Então, essa eleição ela é definidora para a próxima eleição. É isso que as pessoas às vezes dizem, mas o que tem a ver? Tudo. Nós precisamos agora, as bases estruturais e as pessoas eleitas de linhagem, estou falando do Brasil inteiro, elas vão refletir daqui 2 anos, né? 2 anos e meio, na eleição de presidente, na eleição de governadores, na eleição de deputado. Então veja que tudo é uma amarra. Então você fala, nós estamos falando de Apucarana? Sim, vou pegar Apucarana específica, uma cidade grande, uma cidade polo para nós aqui, referência. Então, o governo tem interesse, os deputados têm interesse, os candidatos a senadores têm interesse, sabe? Independente de estar lá ou não. Então, tudo isso faz também que pesa amplo dentro de um debate. Porque, infelizmente, quando a pessoa diz, não, Edmilton, a política gasta dinheiro. Eu até disse esses dias, ninguém está falando especificamente disso. Mas você tem que ter uma estrutura, você tem gastos, você tem propaganda, você tem que fazer a parte jurídica. Tudo isso também é um peso para a pessoa que quer. A Apucarana, por exemplo, tem a questão da produção para televisão, para o rádio, né? Que as cidades menores não têm. Sim, tudo isso é um custo. Quer dizer, e além disso, você precisa estar, a partir agora, né? Nós vamos falar sobre essa questão de período também. Desse processo, você tem que ir para campo, você tem que ir para a luta. Cidades menores como a nossa, eu falo aqui de Marilândia, de Mauá, de Califórnia mesmo, ou da região Rio Bom, é no tete a tete, cara. É casa por casa, é andando. Então, e a cidade polariza, né? Sempre, geralmente, há divisões de grupo, não há unanimidade. Eu gosto muito desse período, eu acho muito interessante, eu acho que o debate, o embate, né? Ele é interessante, de ideias. Nós precisamos parar eu gosto até eu sempre uso essa palavra, Rodrigo. Eu adoro o confronto de ideia, o embate. Ultimamente no Brasil as pessoas têm trabalhado com a ideia de conflito, de querer destruir o outro, sabe? E eu acho que conflito é coisa de guerra, coisa de conflito bélico. Eu acho que confrontar ideias é um período amplo. É um período agora que nós podemos abrir discussão, propor aquilo que pode e aquilo que não pode. Então,
Só para concluir a pergunta que você tinha me dito, porque nós esticamos um pouco ela, é que a gente entende o seguinte, grupo, antes de montar um grupo, precisa pensar como é que vai governar com esse grupo. Que se você pega dentro desse grupo, dessas alianças, você fala, pessoas totalmente diferentes de ideias, você pode até ganhar a eleição, mas você não governa. Tem essa dificuldade. E às vezes as pessoas comentam na rua, né? Ah, por que o prefeito não apoia esse? Por que o prefeito não vai com esse ou vai com aquele? Esse grupo, o ex-candidato, o ex-prefeito, enfim. O pessoal fica comentando, né? Vamos com esse que é novo ou vamos com esse que já tem experiência? Então, realmente, agora tem... Você trouxe essa informação pra gente e ela é muito valiosa nesse momento, porque existem outras questões que estão acima, que realmente é o interesse dos deputados, o interesse do governador, e aí tem a resposta da população também, porque eles vão analisar a pesquisa ali, como é que está a intenção de voto. Então, esse é o momento de definição, e essa definição vai ser nos próximos dias, né? Porque agora a gente tem um período de formar essas alianças, de fazer essa definição para iniciar realmente a campanha. Nós começamos com as convenções agora, né? A partir do dia 20? De agora, já está liberado para fazer. Talvez eu confunda a data. Para mim que as convenções são até dia 6. É isso mesmo. E a homologação até dia 15, né? Então, até dia 6, as pessoas vão se reunirem, escolherem os candidatos, documentar, né? E aí, a partir disso, homologar no Tribunal Eleitoral. Então, a partir daí, nós começamos, de fato, a campanha. E aí, como eu disse... Há possibilidade de coligações majoritária. Então, o partido A, B e C escolheram... o Rodrigo vai ser o candidato a prefeito. Então, os vereadores não. Estão junto no grupo, mas vão com legenda separada, partido por partido. No caso específico do prefeito, então isso também é importantíssimo. As alas que serão juntadas, né? E na política, Rodrigo, acontece uma coisa que eu acho bastante interessante. Funciona mais ou menos assim. Eu quero que você seja o candidato. Estou falando hipoteticamente. Sim. Você não tem chance. Eu tenho um que é muito mais adversário meu. Então eu digo, não, então eu vou juntar com o outro aqui para tentar derrubar o outro, né? Então as alianças acontecem muito assim também, né? Para que de fato a pessoa sobreviva politicamente, né? Não sei o nosso grupo, o que você diz é o seguinte, o nosso grupo está aqui e se for esse candidato do nosso grupo, nós vamos perder. Então vamos apoiar o outro. Que pelo menos vence o outro que é adversário nosso. Então tem muito isso. Muito. Acontece em toda a cidade. Toda a cidade, no país inteiro. Porque é uma questão de interesse público, né? A política. Eu tenho uma frase que eu digo assim, Edmilton, mas você gosta de política. Eu uso sempre isso na Câmara Municipal. E que, para você, ouvinte, eu queria que você guardasse isso. O castigo de quem não gosta de política é ser governado por quem gosta. E quantas vezes nós somos governados por pessoas inescrupulosas? Hoje menos um pouquinho, por quê? Porque nós temos uma fiscalização maior, a população tem acesso à informação, mas nós vivemos períodos horrorosos. Daí eu já tenho 50 anos, 52 anos, então eu já vivi tudo da política. E eu digo assim, mas a pessoa não quer se envolver. Não, é importante participar e emitir uma opinião, não precisa brigar, não precisa, sabe? Mas nós tivemos na eleição passada, e você que está me ouvindo vai lembrar bem, briga de famílias por uma eleição para presidente. E às vezes a pessoa na cidade não se envolve. E na verdade ela está muito mais próxima. Você imagina, vamos pegar Pucarana como exemplo. A Câmara vai decidir os projetos que serão, a Prefeitura vai aprovar, o plano plurianual, o PPA, tudo isso passa pela Câmara, Rodrigo. Ali é no dia a dia. O trânsito não está bom, nós precisamos mudar isso, mudar aquilo. A Câmara tem poder para mudar. Nós precisamos... Então, veja bem, é uma coisa que não vem de lá. Mas a população prefere assistir o que está mais longe, até para evitar conflitos. E eu acho importante que a gente possa, obviamente, nessa eleição, eu espero uma participação muito maior da população, mas de forma ordeira, de forma equilibrada. A política, ela tem uma píchima de ser uma coisa ruim. Na verdade, tem muita gente boa, tem muita gente séria. Só que essas pessoas só poderão sobreviver na política se as pessoas que também são sérias, se as pessoas que também têm ideais de melhoria, de amor à cidade, de amor,
possam estar junto e corroborar. Senão, sozinho, uma andorinha sozinho não faz verão, né? Você está acompanhando a entrevista com o vereador de Marilândia do Sul, atual vereador, pré-candidato à reeleição, como vereador também na cidade. Professor, aliás, queria mandar um abraço agora especial para o pessoal do Glorinha. Quantos anos o senhor trabalhou no Glorinha? Nossa senhora, eu não gosto de falar ano que eu fico muito mais velho, né? Mas eu tive a oportunidade em Apucarana, eu trabalhei, além de trabalhar no Bombeiro, eu fui professor no Nilo Cairo, fui professor do Carlos Massareto e depois do Glorinha, aí já passaram de 10, mais não sei quantos anos. Mas o pessoal do Glorinha é um pessoal muito querido, tem muitos ex-alunos ali, nós trabalhamos de 2003 ali até 2017, e um carinho especial que eu tenho demais por aquele povo, pelas irmãs, especial a irmã Elicéia, hoje está no comando, a irmã Dionísia, a Flávia, a Kelly, o pessoal que está ali, que trabalhou junto comigo. E sabe que eu sempre me posicionei. Enquanto professor de história, eu sempre tive uma posição na minha vida. Eu acho que a gente, quando não... o Sêneca, que era um grande pensador, dizia o seguinte... quando não se sabe onde se quer chegar, nenhum porto lhe será seguro. E eu sempre prefiro optar e correr, posso errar, posso acertar. Então, mas com decisão. Sempre com decisão. E eu tenho muito orgulho dos meus alunos. Eu os encontro hoje, já estão casados, e filhos, mas todos bem, todos com uma formação de caráter, né? Graças, obviamente, à escola, que era muito boa, mas a gente também tem uma parcela de contribuição. Grande abraço, então. Justamente por isso que eu queria dizer, né, que o professor Edmilton trabalhou durante muito tempo, né, como professor do Glorinha e também como bombeiro militar, né, do Corpo de Bombeiros de Apucarana. 25 anos. Grande abraço, pessoal, aí do Corpo de Bombeiros de Apucarana. Muitos parceiros, inclusive dia 3 agora nós temos o encontro dos veteranos lá que beleza. na MEV. E eu estarei aí, hein, pessoal, para me aguardar. Então hoje o nosso programa é com o Edmilton Carlos da Silva e agora a gente vai falar um pouquinho nós já falamos sobre o cenário político aqui da região, o momento que nós estamos passando, essa informação é importante para todos, mas agora nós vamos entrar num tema mais específico, que é no caso de Marilândia do Sul, onde o senhor é vereador, foi presidente da Câmara no último biênio. Como é que está, o senhor hoje é realmente pré-candidato, também está nesse momento de escolha, de para onde vai, ou já está mais tudo encaminhado na cidade de Marilândia, professor? Eu vou usar uma frase que norteia a minha posição política. Eu sou senhor dos meus pensamentos, mas eu sou escravo da minha palavra. Uma vez dada a palavra, o compromisso ele será cumprido. Eu disputei a eleição em 2016, na verdade, adversário do prefeito que venceu, Aquiles Taqueda, e com o decorrer do tempo, nós sentamos, os projetos se alinhavam muito dentro daquilo que a gente acredita ser o melhor para Marilândia. E, em função disso, passamos a dar apoio. Hoje até sou o líder do prefeito na Câmara. Ganhamos a reeleição. Graças a Deus, a população reconheceu, nos trouxe de volta à Câmara, inclusive como mais votado. E hoje eu sou pré-candidato e estou com o grupo do prefeito Aquiles. Por quê? Porque eu tenho uma linha, Rodrigo, é minha. Por isso que eu digo que a política tem a sua opinião. Time que está ganhando, você não mexe. Você não mexe. E Marilândia tem evoluído muito, as pessoas... É muito comum as pessoas que vêm de fora dizem, poxa, Edmilton, como mudou a cidade? Nós temos saúde boa, educação boa, nós temos uma cidade ordeira, limpa. Isso tudo fruto de um trabalho político, né? De um alinhamento com a Câmara, com o prefeito e da população, obviamente, né? Então eu sou pré-candidato, a nossa convenção possivelmente será dia 1º, para a gente homologar as candidaturas, e a gente vai colocar de novo o nome à disposição para que a população possa. A população é soberana, é ela que decide. Ela que decide. Por isso que você tem que votar. Por isso que você não pode negligenciar. Os ausentes nunca têm razão. Então, os ausentes nunca têm razão. Se você não participa, você não... aí depois você vai querer criticar uma situação. Então, no caso específico nosso, desculpe, no caso específico nosso aqui, nós temos 3 partidos, né? Esses 3 partidos, obviamente, farão a coligação para a majoritária e vão para a luta. A partir do dia 6, 7, 10, aí nós já estamos na rua. Mas, na verdade, a política de cidade pequena é diferente, né? É muito comum a gente ouvir assim, de 4 em 4 anos os políticos aparecem. Eu digo, mas que jeito? Nós moramos numa cidadezinha desse tamanhozinho, todo dia está na rua. A gente ouve isso lá que vem de fora e a gente acaba replicando. Mas, na verdade, cidade pequena, o vereador, ele é o para-choque do prefeito, né? Ele está Apucarana também. Ele está muito próximo do povo, na população é o lado mais próximo. Então, eu brinco sempre que ser vereador tem que estar disponível a ouvir críticas, tem que estar disponível a ter esse tete. Quem não gosta de gente, obviamente, não se meta nisso, não. Edmilton, eu
a gente conversa, né, com vários candidatos, vários vereadores, pré-candidatos, e a gente sempre ouve falar o seguinte, que a função do vereador é fiscalizar, a principal função é fiscalizar. Porém, nesses últimos anos a gente percebe que os vereadores também, eles estão, alguns pelo menos, assumindo também essa função de buscar recurso, de ir atrás, e são vereadores que acabam se destacando. Eu entrevistei outro dia aqui o vereador Catarino de Faxinal. E aí ele fez umas contas lá, trouxe vários, né, milhares de reais. Um amigo meu, inclusive, foi bombeiro civil comigo. Ah, legal, legal. Grande abraço pro Catarino de Faxinal. E aí ele explicando que ele fez esse trabalho e tal, acabou se destacando. Você também, a gente sabe que você tomou essa posição, além de fiscalizar, além de cuidar do que está acontecendo na cidade, votar nos projetos, também tem esse lado de articulação política com o governo estadual, federal, enfim, com os deputados, para trazer recurso para a cidade. Hoje é uma função necessária também para o vereador? Eu acho assim, Rodrigo, se a gente fizesse um cálculo, é muito comum você crescer com essa ideia, vereador não serve para nada, vereador não faz nada. Na verdade, nós temos 3 poderes instituídos na República, que é o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Eu brinco sempre, né? Todo mundo tem medo do juiz, todo mundo puxa o saco do prefeito, todo mundo critica vereador. Porque é um perfil da população. Primeiro porque não sabe a função, né? O vereador aprova uma verba, o vereador aprova um projeto para ser construído, que o prefeito traz, a homologação é do vereador, quando sai é do prefeito. Então ninguém lembra. Então, eu quando me elegi, além de fiscalizar e fazer leis, que eu acho extremamente importante, né? E aí, hoje ainda aconteceu uma coisa engraçada. Eu parei numa rua, e a faixa amarela, próximo ao colégio de Marilândia, e alguém passou, viu, você não pode parar aí porque é faixa amarela. Eu digo, posso, porque eu criei uma lei, né, junto com a Câmara 2 meses atrás, que existem apenas horários em carga e descarga de aluno que não vai ter. Então isso é importante também, né? Ah, não sabia. Pois é. Então é para isso também serve, né? Mas eu ia dizer para você o seguinte, aí eu tomei essa atitude, eu falei, poxa, cidade pequena, eu levei um pouco de sorte, eu digo sorte assim, quando me resolvi ser candidato, a convite do professor Valdir, ele tinha o PSD. E eu falei, tá bom, partido novo e tal, né? Eu era bombeiro ainda, não tinha essa luta. Eu sempre gostei de política, mas não militando. E depois, a posteriori, o Ratinho foi candidato pelo PSD. Eu ainda brinquei com ele a primeira vez que nós vimos, eu falei, poxa, eu sou PSD antes de você, né? Isso, então, trouxe para nós um conhecimento com o grupo, né? Sou PSD ainda. Então, tem lá o deputado Guto Silva, que hoje não é deputado, é secretário de Planejamento. Você tem o Cobra. Tive esses dias agora com o Sembá. Tudo isso, então, é importante esse contato. E a gente também auxilia o prefeito buscando recurso. E aí, Rodrigo, eu acho que é uma questão de descentralização, que eu acho muito importante que acontece. Imagine, um vereador de Marilândia consegue chegar em Curitiba, o de Apucarana, então, nem se fale, né? Eu tenho amigos ali e sei dos recursos, não vou citar nome por uma questão de ética, para dizer que eu não estou me metendo na política apucarana, mas eu conheço vereadores ali que correm atrás, que fazem um trabalho muito, muito interessante. Então, mas no caso específico nosso, é uma forma de auxiliar o prefeito. Mas o prefeito precisa, obviamente, entender de que ele não é o dono da cidade. E de que ele precisa estar de parceria com a Câmara, de forma que a Câmara também possa trazer. Diminuir ego. A cidade precisa estar em primeiro lugar. É o que aconteceu aqui em Marilândia. Então, o prefeito permite que deputados venham aqui, especificamente com cada vereador, e possam trazer o recurso. O recurso é para todos no final. Entende? Não está aquela... Porque, às vezes, em épocas passadas, cidades como Marilândia tinha que estar só com o deputado do prefeito, todo mundo estava... Eu acho isso uma perda de tempo. Nós temos 54 deputados, né? Tem deputado que é bom, talvez, para o esporte, tem deputado que é bom para sei lá, para a agricultura. Aí nós precisamos ampliar essa discussão e, obviamente, buscar o interesse sempre público. Então, este sempre foi o meu perfil, vou continuar sendo reeleito, né? Ainda sou pré-candidato. Trouxe bastante recurso, a população de Marilândia sabe disso, conhece. Eu não sou muito de rede social. Outro dia alguém brincou comigo, poxa, Edmilton, mas você precisa... Pois é, ainda sou um vereador bem antigo, brincadeira, né? Mas na verdade eu não sou de publicar muito essas coisas. Agora, obviamente, vou, né? No tete a tete, na conversa com a população, a gente sempre está colocando. Vai esclarecendo. Vou esclarecendo. Gosto do debate, gosto do embate, né? E vamos lá. Mas eu acho importantíssimo isso, Rodrigo, sabe por quê? Porque senão você fica muito restrito ao prefeito. Imaginemos numa cidade qualquer, lá
cheira mubim, né? Que o prefeito não seja uma pessoa que seja tão dinâmica, que não sai. E daí? A cidade vai ficar parada? Não, por isso que você precisa ter secretário bom, por isso que você precisa ter auxiliar bom, você precisa ter uma Câmara soberana e com força para buscar também a representatividade. Então, eu acho importantíssimo isso. Foi o tempo, né, que o prefeito apenas definia os caminhos. Que era... Não se coloca todos os ovos numa cesta só, meu avô dizia. De repente acontecia uma catástrofe. Aqui nós tivemos exemplos, você sabe disso, né? Sim, com certeza. Da época do Aníbal Cury, né? Era o homem mais forte do Paraná, dono do Paraná. Todos os 9 vereadores e o prefeito Aníbal Cury, ele morreu. E nós ficamos a ver navios. E agora, nesse período agora de pré-campanha, tem essa questão também de prestar contas à população, né? Quem está entrando agora, tem muitos candidatos, e isso é bom também que oxigena, né, a política, a Câmara também e tal. Então, o cara vem com propostas, vem com ideias. No seu caso, você pode trazer propostas, mas também você pode mostrar o que foi feito. Eu acho prestar assim, contas. Eu brinco sempre, né, Rodrigo? Eu brinco não, falo sério. Que votar, ai, Edmilton, é tão difícil votar. Digo, não é fácil demais. O fato, Rodrigo, de uma pessoa tornar-se pública, de uma pessoa assumir um cargo, não muda caráter, não muda a história de vida dessa pessoa. Então não tem como. Ai, Edmilton, ai, esse político ladrão. Oriundo do povo, oriundo do povo. O povo não soube votar. Então, por isso que é muito cuidado. Você imagine que para você votar em mim, para o cidadão votar em mim, eu preciso comprar o voto, preciso gastar, preciso dar tijolo. Obviamente que eu não tenho caráter para isso. Então, eu digo sempre isso. É fácil votar. Porque a pessoa que eu sou, antes de ser política, eu serei lá. Então é muito fácil. Você quer votar em alguém, quer escolher alguém. Como que é a vida dessa pessoa? Como que foi a história de vida dessa pessoa? Então eu acho isso importantíssimo, Rodrigo. Por que eu acho importantíssimo? Porque tem uma frase que diz assim, né? A ocasião faz o ladrão. Eu digo, não. A ocasião apenas mostra o ladrão que já era. Então, no meu caso específico, a pessoa... E outra coisa importante também, que a população precisa entender o que é função de vereador, porque aquelas pessoas que saem candidatas pela vida, eles prometem o mundo e o fundo, por isso que há uma decepção muito grande. Na verdade, nem eles sabem o que é a função do vereador. Né? Você não pode onerar os cofres públicos, você não pode fazer uma série de coisas que você não pode fazer, mas que a população vende aquilo para a população. No caso de uma pessoa que está no poder, você precisa que ele preste conta. Para mim, faz a conta assim, ó. Fui vereador, fiz isso. Porque não tem como. Porque se eu não fiz em 4, eu não posso fazer em 8, meu irmão. 10, 12. Agora, nós precisamos tomar cuidado também, porque falsas promessas, até por ignorância, por falta de conhecimento. Não é que a pessoa é do mal. A pessoa acha que vai poder fazer e depois ela tem uma decepção muito grande. Então, eu pretendo ir para esse embate agora, né, junto com a população, objeto de comparação. O que foi feito? O que pode ser melhor? Agora, sempre há que se melhorar, né? Sempre há que buscar mais recursos. Sempre o espaço que você vai construindo dentro da política, ele vai te dando bagagem, ele vai te dando um maior engajamento. Eu digo isso, o governo estadual, federal, para que você possa, obviamente, sempre trazer melhorias para o município. Sou um marilandense orgulhoso de sê-lo, e isso aqui eu quero ter sempre melhor. E se na cabeça da população, quando eu for candidato, agora a população achar que existem pessoas mais capazes que possam buscar, eu de coração aceitarei. Agora, eu preciso defender e lutar aquilo que eu acredito. E eu acho que é isso que a Apucarana precisa fazer também. Você começou a tua função pública, digamos assim, né, com eleição como vereador ali, foi até presidente da Câmara, né? Sim. Foi eleito em Marilândia presidente da Câmara durante 2 anos. Pensou em dar um outro passo, mudar um pouquinho o rumo, de repente se candidatar a prefeito? Como é que foi esse processo? Quis, mas pensei muito em ser, e é isso também que a população precisa entender. Poxa, por que você não sai candidato a prefeito? Pois é, porque existe tudo aquilo que nós falamos no começo, existe todo um conjunto de fatores que precisam corroborar para que a coisa aconteça. Eu senti, né? Até a gente falando prévio, já estou falando de americano, mas até o início das filiações, fechando partido, eu achei que haviam pessoas mais capazes, ou pelo menos que a população tinha um desejo maior que estivesse no poder, e aí nós sentamos, conversamos e achamos melhor. A gente precisa colaborar de alguma forma.
E para colaborar de alguma forma, se não dá para ser andor, vamos carregar o andor. Eu acho que é assim que funciona o processo e a cidade vai ganhar. Edmilton, muito obrigado pela sua participação, por essas explicações aí. É legal, é importante para a população entender o processo também, como funciona. Além de contar um pouquinho da tua história, do teu trabalho, você explicou bastante sobre esse processo eleitoral. Muito obrigado. Eu que te agradeço, Rodrigo. Espero que as pessoas possam refletir de forma equilibrada, de forma sem mágoa, sem nada, para que a gente possa... O Paraná é um estado pujante, nós temos crescido, nós temos melhorado muito. Mas a política é importante, nós precisamos tirar esse apichma de político e entender que, de fato, nós somos quem escolhemos, nós que temos que podemos posicionar e escolher as pessoas. Então, desejo boa sorte a todas as pessoas que vão concorrer. Agradeço você esse espaço dado. É 98 especial. Eu sempre tive ali Apucarana, a gente era sido ouvinte, né? Sim. Agora está no YouTube, está mais fácil. Um abraço ao pessoal de Apucarana, os bombeiros, meus amigos, o pessoal do Glorinha e a todos que a gente conhece muito ali, está sempre junto em Apucarana. Conversamos hoje, então, com o pré-candidato a vereador, ele que já está no seu segundo mandato, como vereador em Marilândia, presidente da Câmara também foi, bombeiro militar, professor do Glorinha e de outros colégios em Apucarana, professor Edmilton Carlos da Silva. E a gente agradece ao Edmilton também a você que nos acompanhou nesta noite aqui no programa Rodrigo Carvalho Entrevista. Até a próxima edição. 98 FM apresentou programa Rodrigo Carvalho Entrevista, com som e imagem também pelo canal do YouTube da 98 FM.